Esse livro aqui, Os Originais, fala de um ponto interessante, uma vez que o Steve Jobs errou, né? E por que que o Steve Jobs errou? Na verdade, você tinha ali uma nova tecnologia que era o Sei-Wei, que seria uma espécie de tapete voador, robótico, algo assim, tá? Isso no início dos anos 2000. E o Steve Jobs ficou super empolgado com isso. Não foi ele que criou, mas foi uma outra pessoa que já tinha experiência na área, já tinha tido sucesso com um tratamento de saúde, tá? Perna mecânica, esse tipo de coisa. E aí, o Steve Jobs disse que aquilo ia revolucionar o transporte. E não só ele, como vários outros nomes aí do marketing, do empreendedorismo, como, salvo engano, o próprio Bill Gates. Todos eles elogiaram essa inovação e isso iria revolucionar o mundo. Acontece que o negócio não deu certo, né? E por que que não deu certo? O Adam Grant, nesse livro, ele fala de qual foi o erro do Steve Jobs. É o seguinte, existem duas formas da gente analisar um projeto ou qualquer outra coisa. É a forma da intuição e a forma analítica. A intuição, ela é mais rápida. É você ver uma coisa, bater o olho e dizer, isso aqui vai dar certo, isso aqui não vai dar certo. A analítica é você ponderar com base em prós e contras, fazer uma análise mais, entre aspas, científica, tá? Então, ela é mais demorada porque você vai levantar pontos, vai analisar com mais cautela. O que o autor desse livro fala é que quando você tem experiência no assunto, tende a ser melhor a análise intuitiva. E quando você não tem experiência no assunto, tende a ser melhor, desculpe a redundância, a análise analítica. Então, o Steve Jobs, ele era muito bom no marketing. E de forma intuitiva ele conseguia ver quando um negócio ia dar ou não certo no marketing, porque tinha muita experiência nisso. Só que ele não dominava tanto o setor de transporte. E aí foi o erro dele. Como ele não dominava o setor de transporte, ele tinha que fazer uma análise mais detalhada dos prós e contras. Só teve da sessão lá de investidores, uma pessoa que disse que o projeto não ia dar certo e era uma pessoa que dominava ali o setor de transporte. Então, esse foi o erro. E aí o Adam Grant não para por aí. Ele mostra aqui um estudo feito com pessoas analisando bolsas de grife. Olha só. Em um experimento, as pessoas foram apresentadas a 10 bolsas de grife para decidir se eram verdadeiras ou falsificadas. Metade dos participantes precisava adivinhar em apenas 5 segundos, o que forçou a confiar em seus instintos, então análise intuitiva. A outra metade dispunha de 30 segundos, o que lhe permitiu inspecionar o produto e analisar suas características, então um viés mais analítico. O que ele percebeu é que quando essas pessoas já tinham experiência na área, o julgamento delas, se as bolsas eram verdadeiras ou falsas, era o melhor na análise intuitiva. Já quando eram pessoas que não tinham experiência nesse ramo aí de bolsa de luxo, a análise era melhor quando era mais detalhada. Então, quando se tinha mais tempo para analisar. Eu posso listar outras situações em que isso acontece, tá? Bom, um jogador de futebol, quando perde um gol de cara pro goleiro. Tem um lance clássico que foi uma Libertadores do Vasco contra o Corinthians, que o Diego Souza perdeu um lance contra o Cássio. O que acontece? O Diego Souza percorreu um bom tempo de campo. Quando isso acontece, eu assisto futebol, eu sei que a chance é maior do jogador perder. Não é por falta de habilidade, ou às vezes é mérito do goleiro, mas é porque tem muito tempo que ele vai até a área do gol, o gol, né? Até finalizar. Esse tempo, ele está processando o que ele vai fazer. Então, ele está sendo mais analítico. Isso faz com que ele perca aquilo que é mais importante no futebol, que é a intuição. E o Diego Souza era um excelente finalizador, se ele tivesse menos tempo para finalizar, provavelmente ele tinha feito o gol. Não só ele, como vários outros casos que a gente pode perceber isso no futebol. E eu vou dar mais um exemplo, baseado ali no livro do Thomas Sowell, Os Intelectuais da Sociedade. Esse exemplo é na Segunda Guerra Mundial, quando o nacionalsocialismo alemão resolveu invadir a França, né? O nacionalsocialismo é aquela ideologia que é daquele cara do bigode que vocês conhecem. Então, o que os analíticos de guerra diziam e dizem até hoje. Porque assim, na Primeira Guerra Mundial, a França resistiu durante 4 anos à invasão da Alemanha. Tá? Os franceses eram realmente muito bons. E aí, quando você compara de forma analítica o exército francês ali em 39, quando a nacionalsocialismo invadiu a França, com o exército alemão, os analistas de guerra dizem hoje que a França tinha 75% de chance de ganhar aquela batalha ali de invasão da Alemanha. Só que
a Alemanha ganhou, e não só uma vitória, mas foi uma vitória relâmpago em 6 dias. A França, que tinha resistido 4 anos na Primeira Guerra, na Segunda Guerra não resistiu mais de 6 dias. E mesmo generais alemães que eram mais analíticos, dizendo para o chefe deles que não era para invadir naquele momento, o chefe resolveu invadir. Né? O chefe é o bigodudo. Porque ele confiou no instinto dele. Qual era o instinto dele? E o Thomas Sowell explica isso no livro. Durante esse período da Primeira até a Segunda Guerra Mundial, a elite intelectual francesa difundiu muito a ideia de pacifismo. Inclusive, isso foi importante para que a Alemanha invadisse outros territórios sem sofrer retaliações. De que agora você só ia evitar uma guerra no mundo se você fosse pacifista através da diplomacia. E aí você teve um exército que essa ideologia penetrou, não só o exército, uma geração inteira, que essa ideologia pacifista extrema tomou parte. Então o exército francês não estava mais motivado como na época da Primeira Guerra Mundial. E com base nessa intuição, os alemães fizeram ataque naquele momento e tiveram sucesso do ponto de vista militar. Então, quando a gente fala da Segunda Guerra Mundial, é quase que um consenso que os generais alemães eram analiticamente muito bons, só que o líder, o Führer lá, ele era muito intuitivo e ele fez algumas coisas que iam contra os seus generais, né, como a invasão da Rússia. E geralmente se diz, se ele não fosse tão intuitivo e ouvisse seus generais, para o mal da humanidade, a Alemanha ia ter ganhado a guerra. Só que houve um momento, sim, em que os generais estavam errados e o Führer estava certo, tá? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa questão. Então, a lição, né? Se você já tem experiência na área, confie mais na intuição. Se você não tem experiência, busque dados, prós e contras e faça uma análise mais detalhada.